Ei, gente, uma boa vida a todos. Hoje a gente tá aqui no mais um Recado do Coração. Esse é um projeto da Sangha Platina Solares. Meu nome é Calma e eu tô aqui semanalmente pra gente conversar um pouco sobre as percepções, insights e sobre essa consciência do nosso dia a dia. O assunto de hoje que eu quero falar com vocês é sobre o caos interno. Muitas vezes quando a gente começa a falar em relação ao despertar de consciência, a luz, a gente se reconhecer-se luz, reconhecer-se presença, reconhecer-se amor, reconhecer-se todas essas virtudes que já são verdades no nosso coração, muitas vezes a gente acha que não vai existir o caos interno, ou que não vão existir limpezas internas, ou que não vão existir momentos de escuridão. Mas algo muito comum, e é algo muito real, é que quando a gente permite de verdade, do fundo do nosso coração, que a luz entre, ela entra iluminando todos os processos de caos ou processos de monstros internos, como eu gosto de chamar, que a gente não quis dar visão muitas vezes na nossa vida. O ser humano é regido por histórias. Eu ouço isso muito da Angel e isso me faz um sentido muito grande. O ser humano ele é regido por histórias. E quais histórias realmente são inerentes no meu ser? Ou quais histórias foram criadas por mim? Ou quais histórias foram colocadas em mim, mas que não são minhas? E a partir dessa identificação com essas histórias, eu crio uma identidade, eu crio uma verdade dentro de mim, eu me enclausuro dentro de uma caixa. E aí quando a gente começa a perceber essas caixas, esses padrões, toda essa verdade que foi criada, mas que não é uma verdade inerente do ser dentro da gente, a gente passa por um período de desconstrução, que é a saída dessa caixa, que é o entendimento real pelo coração daquilo que foi absorvido, mas aquilo que não é seu. Algo que eu ouço muito em toda a minha existência é que a gente tem dois caminhos, ou pelo amor e ou pela dor. Essa desconstrução, ela vai ser da maneira como tiver que ser, ela vai durar o tempo que tiver que durar, ela vai ser da maneira como tiver que ser para o seu processo acontecer. Não tem como controlar isso, não tem como mencionar isso, não tem como mensurar o que vai acontecer, não tem como tentar acelerar. O que acontece muitas vezes é a gente segurar no corrimão, ou uma expressão que eu gosto muito é: se você tá num parquinho e aí você vai descer eu ia falar numa escada gigante, mas você vai descer de algum lugar e você vai escorregar no escorregador. E aí, ao invés de, quando você vê, se lá em cima do escorregador, você se imagina lá sentada, né? Então, vou descer no escorregador. E aí te dá medo na hora de você descer o escorregador e você segura e você tá no meio do caminho, você não solta. A sua mão vai machucar, vai sangrar, vai calejar, até chegar um momento onde você realmente vai soltar do escorregador e você vai descer. E aí você vai sentir um frio na barriga e vai falar: nossa, era isso. Quando a gente tá no processo de desconstrução, não tem realmente como a gente acelerar o processo, porque ele vai acontecer da maneira como tiver que acontecer. Mas se a gente tentar bloquear o processo de acontecer, vai acontecer igual do escorregador. Eu só vou me machucar cada vez mais. Então hoje, o que eu quero trazer para você é que você aproveite a sua jornada, porque ela é sua e ela é única. E ela é maravilhosa como tiver que ser.
eu percebo em mim um processo interno muito verdadeiro de acreditar tanto nessas histórias que foram criadas por mim, por outras pessoas, mas que não foram criadas, mas que não são a realidade do meu ser, é de um processo de controle tão interno, é de um processo de controle tão inconsciente que até mesmo nesse processo eu tentava mensurar como que ele tinha que acontecer. Como por um exemplo, se eu puder falar aqui pra vocês, eu imaginava aqui. Eu me imaginava, então se imaginava não é a realidade do meu coração. Então, eu imaginava que para que o entendimento viesse, que ele teria que passar pela mente, então eu teria que entender para que ele pudesse vir, porque eu acreditava que eu já estava sentindo ele. E aí ontem, parando para conversar com a Cíntia, ela me fez um questionamento muito maravilhoso de que será que realmente tudo precisa passar pela mente, pela essa validação mental, para que realmente você tenha um entendimento real pelo coração? Não tem nexo, né? Porque se o entendimento é pelo coração, ele não precisa passar pela validação da mente. O que passa pela validação da mente é o controle, é a necessidade de entender, é a necessidade de mensurar com palavras, de mensurar com atitudes, de categorizar uma situação que não tem como, é encaixar de novo um processo que se passa. E aí eu falei com ela, a gente tá num processo inconsciente tão grande, né, de falta de atenção, de repetir padrões que estão muitas vezes tão instaurados dentro da gente. E quando a gente passa por um processo de desconstrução, a gente realmente tem que se questionar. Isso é meu? Isso sou eu? E esse processo é muito maravilhoso. Esse borbulhar desse caos interno, ele é muito necessário. Porque quando a gente ainda tá ali no The Golden, né, como o Saulo chama, ou quando a gente tá no nosso local ali de conforto, na nossa zona de conforto, a gente não permite que as coisas borbulhem, porque pra gente tá tudo certo. Só que até o momento que a gente realmente se liberte de tudo isso, reconheça realmente isso no nosso coração, tenha a real entendimento. E esse entendimento, ele vem pelo coração, ele não vem pela mente, ele vem pela alma. Ele vem pela verdade inerente de quem você é, do que você é. Até que isso verdade se faça no seu coração, é todo um processo mental. E não há certo e errado, não existe um movimento que é certo, um movimento que é errado, mas eu me dispus a sair dessas caixas, e me dispor a sair de uma caixa também é uma caixa, mas eu me dispus a conhecer a verdade inerente da minha alma, sabe? Eu me dispus a sentir a totalidade dessa alma, a permitir que ela viesse à fonte, a permitir que ela fosse a fonte, a permitir que ela estivesse aqui, de verdade, livre, se expressando, vivenciando, amando e sendo quem ela sempre foi. Então, para que ela se expresse realmente, na verdade, esse caos interno ele tem que acontecer, pelo menos no meu processo. No seu não tá dizendo que ele precisa acontecer, mas nesse processo que muitas vezes a gente vivencia, a gente agradece pelo caos. Porque pelo menos eu não sei você. Mas se o caos não vem, eu não dou a percepção do que tá acontecendo. Eu continuo naquela leve história. Eu estou bem.
sem olhar para os cantinhos escuros que ainda estão na minha alma, sem permitir que eles venham à tona, com medo que eles venham à tona. Então, nessa reflexão que ainda está se acontecendo dentro de mim, hoje eu te convido a sentir, a elucidar e a permitir que esses processos aconteçam e a te lembrar que você não está sozinho. Você não precisa estar sozinho. Que esse processo de causa acontece com todos nós. E que sempre que você precisar, a gente está aqui para segurar junto com você a tua mão. Muito obrigada por me ouvir até aqui. É um grande prazer em te ter comigo no nosso coração. Um grande beijo, uma boa vida a você e até breve.